Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste fim de semana nos apresenta a solenidade de todos os santos. Como eu já falava para vocês na introdução dessa Santa Missa, é essa graça que podemos contemplar nesse dia, refletir nesse dia, todos aqueles santos que já estão no céu, aqueles que alcançaram a glória celeste, aqueles que estão nesse instante diante do trono de Deus, em adoração e em intercessão por cada um de nós. Temos os nossos santos de devoção, Santo Antônio, São Francisco, Santo Expedito, São Judas, tantos santos e santas que são das nossas devoções, mas existe milhares e milhares, milhões de santos que estão já na glória do céu, contemplando a face de Deus e que intercedem por nós. São aqueles que já alcançaram o céu. É certo que existem aqueles que estão no purgatório, que passam por este momento de purificação tão necessário. Eles já alcançaram a salvação. Quem está no purgatório já alcançou a salvação. Meus irmãos, que possamos rezar que pelo menos possamos alcançar o purgatório. Que é certo, nós carregamos os nossos pecados na nossa peregrinação terrena. Então, na nossa morte, chegar este momento, possamos alcançar pelo menos o purgatório. Quem está no purgatório já tem essa graça da salvação, mas necessita passar por essa purificação. E tantos nossos que nós rezamos no dia de finados, né, pela alma de cada um deles, que o Senhor sabe tudo, podem estar no purgatório, ou muitos que já podem estar até mesmo no céu, parentes nossos. E essa realidade que nós vivemos, a igreja gloriosa, a igreja padecente que está no purgatório, e a igreja peregrina, que sou eu, que sou vocês, somos igreja que caminha neste mundo para a nossa pátria. E a certeza de que um dia, todos juntos, viveremos essa igreja gloriosa no céu. Nós já fazemos parte dessa comunhão dos santos, que é essa união dessas três dimensões da igreja que vivemos. Por isso pedimos a intercessão dos santos, por isso rezamos pelas almas do purgatório, e nós peregrinamos na nossa vida. Um tempo tão curto, né? Porque vamos viver a eternidade logo, logo. A primeira leitura no livro do Apocalipse, um livro que por tanto tempo muitos criaram mitos, que é um livro até que muitas pessoas não gostavam de ler, porque falava de final dos tempos, de castigo, de destruição, o mundo acabando em fogo, em água. Não, o livro do Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que manifesta a realidade de um povo que lá no começo da igreja sofria perseguição, padecia daqueles males que estavam ali, mas Deus dava a certeza àquele povo da vitória. E assim também para nós somos este povo que padece perseguições, que sofre, temos sofrimentos, temos nossas angústias, os nossos medos, mas a certeza da nossa esperança é que nós teremos a vitória. Isso é certo. E aqui na primeira leitura é apresentado essa multidão dos santos que contemplam a glória do Senhor. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas,
e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são estes, vestidos com roupas brancas, de onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Essa passagem manifesta vários sinais. Assim é todo o livro do Apocalipse. Não podemos ler de maneira fundamentalista, quer dizer, ler como tudo aquilo fosse de maneira física, material, não. Quando João escreveu aquele livro, ele colocou vários símbolos ali, vários sinais. Cada sinal de número que tem ali, por exemplo, hoje, os 144 mil que foram marcados, que alcançarão a salvação, não é um número limitado. Outras religiões leem a Bíblia de maneira fundamentalista, a gente não, porque nós, católicos, somos portadores da Bíblia, somos os guardiões das Sagradas Escrituras, não são as outras religiões ou outras denominações cristãs, não, fomos nós que preservamos a Bíblia. Então nós vamos lá atrás para entender o significado de tudo aquilo que aquele povo vivia, sofria e a maneira que foi escrita. Esses 144 mil, por exemplo, manifestam uma plenitude de povo. 12, que já é um número de perfeição para o povo judeu, que manifestava aquelas tribos, as 12 tribos de Israel. Então, a totalidade do povo, então 12 vezes 1000, para manifestar um número infinito dessa multidão que foram marcados com o selo por aqueles anjos. E que manifesta também nós. Você pode pensar, nossa, se for 144 mil, então eu estou perdida, porque já deu esse número. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas manifesta a totalidade de um povo que não é somente o povo de Israel, não. Jesus Cristo veio para todos nós, fomos alcançados pela graça do Senhor, fomos marcados por esse selo. E aqui, quando a palavra em Apocalipse fala dessas vestes brancas, que até o ancião pergunta para João o que significa aqueles vestidos com aquelas roupas brancas, aqueles que foram marcados, e ele fala: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Que beleza! É certo que esses que foram lavados no sangue do Cordeiro, são todos esses cristãos que doaram sua vida pelo martírio, que derramaram o seu sangue pelo anúncio do Evangelho, por isso foram justificados por Deus, estão na glória do céu. Mas também, meu irmão, eu e você, fazemos parte dessa multidão, desses que vestem essas vestes brancas, desses que trazem marcado na fronte o sinal de Deus. Também nós que vestimos brancos na missa, os ministros têm esse sinal de manifestar essa igreja peregrina que já anda em comunhão, com vestes brancas, manifestando a santidade do momento que nós vivemos. Meus irmãos, se nós participássemos bem da Santa Missa, nós nos veríamos todo o santo sacrifício nos vendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque esse é o mistério que acontece. Aqui não é representação, não. A Santa Missa não é teatro, não. Se alguns outros lugares eles fazem uma representação daquilo que seria a Santa Ceia, respeito. Mas aqui não é representação. Aqui nós celebramos o corpo e o sangue do Senhor.
A Sagrada Eucaristia não é uma representação ou algo que significa aquilo que Jesus fez, não. Se é para vivermos a Bíblia, vamos viver então. Ele fala, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Quando nós comungamos do corpo e do sangue de Cristo, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Que coisa linda, gente. Eu sei que diante dos nossos olhos, da nossa alma, do nosso ser humano, existe um véu que não permite enxergarmos a realidade espiritual daquilo que estamos vivendo agora. Se Deus nos desse 10 segundos, 5 segundos, para contemplarmos a realidade espiritual que acontece aqui, acho que nós ficaremos loucos, porque estamos rodeados de santos ao nosso redor, celebrando a Sagrada Eucaristia, de anjos que estão ao nosso redor, não somente o seu anjo da guarda, mas vários anjos que contemplam a glória de Deus nesse instante, anjos que cantaram glória com a gente, anjos que cantam um santo conosco. Ah, se vivêssemos bem a Sagrada Eucaristia, nós teríamos essa certeza que somos este povo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que traz no coração essas vestes brancas. E essa marca também, esse selo da salvação, que nos coloca em comunhão com os santos, é o selo do nosso batismo. Nós somos batizados, nós recebemos a marca, o sinal físico na nossa testa e pela água do batismo, e recebemos essa marca inapagável, gente, de filhos de Deus, como nos manifesta a segunda leitura. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Ah, se soubéssemos o valor do nosso batismo, o quanto isso é força para vivermos bem nessa nossa peregrinação terrena, o quanto nos faríamos caminhar firmes como igreja, como cristãos, como católicos. O batismo que nos reveste dessa veste branca. Que maravilha, meus irmãos. Somos filhos de Deus, somos marcados pelo sinal da promessa de Deus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, por isso fazemos parte dessa comunhão dos santos, por isso viemos à missa todos os domingos, e quando possível também durante a semana, que tomamos consciência, eu preciso do Senhor, Ele é a minha força, é a razão da minha caminhada, Ele que me fortalece e me capacita, e além dos meus limites. E a beleza de podermos viver, já aqui na terra, essa graça da santidade. Por mais que somos pecadores, pessoas pecadoras somos, meus irmãos. O padre não é santo também não, o padre tem que confessar pelo menos uma vez por mês, porque o padre peca. É um escândalo para vocês? Peca. Sou humano, graças a Deus, e quanto isso me faz humilde, quanto isso me faz pessoa, gente, cai todas as máscaras, e deva cair mesmo todas as máscaras, porque quanto mais humanos a gente for, mais santos nós conseguiremos ser, porque veremos realmente aquilo que somos, aquilo que eu sou, aquilo que você é. Por isso, santidade, esclarecer muito bem para vocês, não é ausência de pecado, mas é uma disposição de vida, de ser Jesus Cristo na vida do próximo, de fazer aqui nessa nossa peregrinação terrena as obras que Jesus fez, fazer o Evangelho acontecer na vida dos irmãos. Não é ausência de pecado. Temos pecados, cometemos os pecados, lavamos as nossas vestes, nossa alma, nosso coração, no sangue do Cordeiro, pela Santa Missa, pela confissão,
como temos talvez vivido mal, a Santa Confissão, a reconciliação, esse sacramento da misericórdia, ou vivido de qualquer jeito, nem feito, meus irmãos, minhas irmãs. Seu coração, o Padre não está te acusando não, é o Espírito Santo falando para você. Quanto tempo que você não se confessa? Quanto tempo, talvez anos, não sei, que você não vem lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Padre não vai apontar o dedo na sua cara e vai mandar você para o inferno, não. A obrigação do Padre é mandar você para o céu. Por isso a beleza da confissão. Dá medo de confessar? Dá. Quando a gente vai confessar, parece que a gente está indo para o consultório médico e receber aqueles exames mais difíceis, né? Mas depois que a gente confessa, é uma leveza de alma. Porque a sua alma foi lavada no sangue do Cordeiro. Gente do céu, nós temos todas as graças na nossa igreja para alcançarmos a santidade, o reino dos céus. Muitas vezes, tanta gente, tantas pessoas que saem da nossa igreja e falam, eu era católico. Nunca foi. Vá com Deus. Nunca foi. Nunca experimentou realmente aquilo que é a graça que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Não foi homens que nos deixou essa graça, não, dos sacramentos. Foi nosso Senhor Jesus Cristo, foi Ele que fundou essa igreja, não foi homens. Respeito todas as outras denominações cristãs que anunciam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes anuncia com muito mais fervor do que nós. É verdade. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fundada por Ele, é aqui. Temos todos os sacramentos, somos lavados no sangue do Cordeiro. Por isso, a santidade não significa simplesmente ausências de pecados. Pecados você tem, eu tenho. Sim, por vezes devemos deixar de ser sem vergonhas em cometer alguns pecados que fazemos planejadamente, conscientemente, como se Deus não estivesse vendo ou tentando esconder de nós mesmos. Tem espinhos na carne que a gente carrega, que Deus permite ficar ali, para a gente sempre voltar para a humildade, para a simplicidade. Quando a gente se achar orgulhoso, eu sou santo, eu sou bom, dá um apertinho ali naquele espinho na carne, nossa, eu sou homem, eu sou pessoa, eu sou humano, eu peco, preciso da misericórdia de Deus, eu preciso de Deus. Mas existem outros pecados, meus irmãos, que a gente faz por ser sem vergonha, que a gente sabe o caminho certo. A gente sabe que o certo é ser honesto, coisa simples, não diz nem tanto de ser, muito mais do que ser cristão, é do ser humano, ser honesto, viver de maneira digna no meio da sociedade, não ser corrupto, não lesar o próximo, seja financeiramente, seja você como patrão, seja você como empregado, não manchar a sua honestidade de homem, de mulher. Isso é um pecado grave, que você deve rezar ao Senhor e se converter. Pecado que semana passada nós vemos, Zaqueu, homem muito rico, mas que era um corrupto, roubava do seu próprio povo, mas se converteu ao encontrar com o Senhor. Precisamos se converter. Eu sou bem sincero, meus irmãos, eu não mando ninguém para o inferno não, sou muito mais da misericórdia. Mas existem pecados que a gente assume na nossa liberdade, que a gente sabe que fere os mandamentos de Deus, que a gente se não se converter, nós que estamos escolhendo o caminho da perdição. Que existem as três possibilidades. É uma verdade de fé. As duas possibilidades, né, na verdade, porque o purgatório já é salvação. A gente pode ir para o céu, passar um tempo purificando no purgatório, ou podemos ir para o inferno. Podemos, na nossa liberdade, mesmo participando da Santa Missa todos os domingos, mesmo rezando o seu terço ali, fazendo a sua adoração, mas se você persiste em permanecer nessas coisas que levam você e até o próprio Padre para o inferno, a escolha é minha, não é o Senhor que está me mandando. Por isso precisamos se converter. Tem coisas que a gente fazemos de maneira planejada, consciente. Isso é preciso confessar, se arrepender e voltar à casa do Pai, lutar, fazer como Zaqueu,
se fazer pequeno, subir na árvore, se humilhar e falar: Senhor, deixar Deus olhar nos seus olhos e você voltar para a casa do Pai. E o Evangelho nos apresenta esse guia, esse manual de santidade, esse manual dos santos. Como eu falei para vocês, ser santo não é simplesmente cumprir preceitos. Sim, devemos seguir os mandamentos da igreja, participar das missas aos domingos, fazer tudo aquilo que está ali. Mas não é simplesmente cumprir leis, regras, não. É viver como nosso Senhor Jesus Cristo viveu. É difícil? Sim, é difícil. Mas tudo aquilo que Jesus Cristo viveu se resume em uma palavra: viver o amor. Pode pegar, meus irmãos e minhas irmãs, todas as biografias dos santos, vocês verão, terão milagres, curas, sinais extraordinários. Isso é o mais superficial para mim. Quando eu vou ler a vida dos santos, eu nem me perco muito nesses negócios, porque eu acho que o mais importante, e o que Deus vê, e o que fizeram cada um desses santos serem canonizados, serem santos, foi a vivência do amor naquilo que eles fizeram neste mundo. O amor ao próximo. Aí vocês podem falar: mas padre, eles eram pessoas que só viviam para isso, para pregar o Evangelho, para viver dessa maneira, tinha que ser santos mesmos. Não, meus irmãos, todos nós somos chamados a ser santos, por isso celebramos nesse dia o dia de todos os santos. Quantas pessoas que viveram no silêncio, na simplicidade, viveram na sua vida, no dia a dia, as lutas de ser um pai honesto, de ser uma mãe que doou a sua vida em cuidar de tantos filhos, do pai que acorda cedo e chega à noite, nem descansa direito, já tem que acordar para trazer o pão. Isso é santidade, isso é amor. O santo no seu trabalho, naquilo que você faz, vivendo dignamente. Gente, viver a santidade é viver a simplicidade do nosso dia a dia, com uma coerência de vida. Se você vive assim, você vive um caminho de santidade. Você pode até ser canonizado um dia, pela maneira simples que você viveu. E o Evangelho nos dá esse manual de como sermos santos, de como sermos felizes, de como sermos bem-aventurados. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados puros. Bem-aventurados que promovem a paz. Bem-aventurados que são perseguidos. Está aqui o caminho. A pobreza, a humildade de coração, pobreza que não se manifesta somente em não ter o material, mas em ter um coração simples e humilde, em ter um coração misericordioso, meus irmãos. Nós que pregamos tanta misericórdia, um ano da misericórdia, estamos no santuário da misericórdia, da divina misericórdia. Muitas vezes a misericórdia é simplesmente uma máscara, e nós, por dentro, quantas fofocas, quanta falta de misericórdia, quantos perdões nós recebemos de Deus, e nós não perdoamos, julgamos, condenamos, falamos mal, mandamos as pessoas para o inferno. Meu Deus do céu, sejamos misericordiosos, é o caminho. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, viver esse caminho da santidade e do amor, possamos viver isso, para alcançar esse reino, onde já habita milhões de santos. Viver o amor, amar ao próximo, nas coisas simples do nosso dia a dia. O próximo, o pobre, que talvez esteja dentro da sua casa, seja o seu esposo, seja a sua esposa, seja o seu filho, a sua filha, que precisa talvez de um pouquinho da sua atenção. Você que talvez dá atenção para tantas outras coisas, está ali,
esse pobre, esse próximo que precisa da sua atenção, precisa dali da sua bênção, do seu carinho. O pobre talvez que seja o seu vizinho, aquela pessoa da sua rua, do seu bairro, que não tem mesmo nem o que comer. Aí você pode falar, mas padre, como eu vou ajudar essas pessoas, se nessa crise que a gente vive, tem pouco até em casa? Gente, nunca vai nos faltar o pão essencial de cada dia. Sempre teremos alguma coisa para ajudar o próximo. Quer um exemplo? Todo dia nós temos ali nosso arroz e feijão, a nossa carne, o nosso ovo. Nós temos a nossa comida. E aquilo que nós comemos, né, por vezes fica aquele restinho no prato, né, que vai para o cachorro ou vai para o lixo. Aquilo que sobra no seu prato de comida é aquilo que falta na mesa do próximo. Nós temos, gente, sobra. Só para fazer um esforço. Feliz daqueles que ajudam os próximos, porque verão na sua vida prosperar o amor e a graça da bênção de Deus. Seja até mesmo financeiramente. Eu não estou aqui promovendo nenhuma teologia da prosperidade, não. Mas Deus abençoa aqueles que amam verdadeiramente. Possamos viver essa santidade, possamos viver esse amor, possamos viver essa graça, dessa comunhão com os santos, na nossa peregrinação terrena, vestindo-se dessas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, que será derramado aqui neste altar daqui a alguns instantes, lavados no sangue do Cordeiro pelos sacramentos que recebemos pela confissão, lavados pelo sangue do Cordeiro, no valor que nós damos pela marca do batismo, do Espírito Santo que habita dentro do nosso coração, e que é o impulso para vivermos esse amor, essa santidade, o nosso caminho de salvação. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio em Deus